Eu acho que a gente não pode perder a referência do homem em situação nenhuma. Todo o processo de construção, que seja cuidadoso, que seja atencioso, é um ato político. O formato que nós temos hoje das nossas representações, seja municipal, estadual, federal, cria um distanciamento das pessoas que são eleitas, né, do cidadão comum, do eleitor de um modo geral. Porque depois que o cara é eleito, ele se sente o dono do mandato e às vezes ele não presta conta do que ele está fazendo para o eleitor que o elegeu. A reforma política para nós seria necessário, seria um instrumento necessário, né? Mas essa reforma política tem que ser feita também com a participação do povo. Não adianta nada pôr o Congresso, o Senado, as mesmas regras, as mesmas pessoas para fazer essa reforma. A gente tem que exigir que seja uma reforma que nós participemos também, né? Como as ruas pediram. A fala e a oralidade, ela não comporta mais todo o conhecimento que se tem. Então você precisa registrar isso de alguma forma. Quando a gente pensa em encadernação, a gente está pensando em preservação e conservação. Alguém, num determinado momento, fala assim, eu preciso amarrar esse conjunto de folhas. E essa pessoa, ela simplesmente pega e amarra um conjunto de folhas dobrados. Alguém, então, vira e fala assim, não, eu preciso mais de um volume. Eu preciso amarrar esses volumes todos juntos. Quando você pega, monta numa capa, uma capa simples, aqui, folhas amarradas e costuradas. Que interessante, hein? Antes de escrever a história, ela pode ser influenciada na hora de escolher cada detalhe que vai determinar a sua obra. E por mais que o produto fique bonito no final, só a sua utilização no dia a dia é que vai revelar com que zelo tudo foi feito. Olá! Assim como na arte, também na hora de pensar, elaborar e aprovar uma reforma política. Ainda mais quando vamos falar de eleições para o Legislativo, onde mais de 30 partidos disputam para ter voz no Congresso Nacional. O emaranhado de opiniões diversas dos 81 senadores e dos 513 deputados confunde o eleitor, que acaba por se distanciar do candidato, gerando a crise mais grave da política nos dias atuais, a crise de representação. Pesquisa realizada durante as manifestações de rua ocorridas no Brasil revelou que 84% dos entrevistados eram favoráveis aos protestos. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o Brasil com idade a partir de 16 anos. Os dois sentimentos que mais motivaram os protestos, na opinião dos entrevistados, seriam a revolta e a sensação de abandono. Segundo a OAB, a pesquisa demonstrou o sentimento de revolta da população e a distância entre o desejo do cidadão e o que vem sendo praticado pela classe política. As pessoas no Brasil estão muito decepcionadas e querem, não é um sentimento de justiça, é mais do que isso, a concretização de democracia. E democracia não é discurso, é práticas, essencialmente oferecer às pessoas, né, um espaço público, não só de discussão, mas de realização de promessas. A percepção do brasileiro sobre a corrupção vem de um noticiário opinativo com manchetes tendenciosas que influenciam no jogo político, principalmente em anos eleitorais. É como se todos fossem corruptos, né? Como se o sistema corrompesse, como se não tivesse solução, né? Porque quando ela só denuncia uma corrupção atrás da outra, sem a solução e sem discutir outras propostas que combatem essa corrupção, ela acaba alimentando uma situação de não tem jeito, né? Então você desacredita, e isso é muito perigoso para a democracia. Mas como na arte, os recortes isolados não conseguem revelar o objeto todo. Existem coisas que são fundamentais, por exemplo, a atenção, o cuidado, o planejamento, né? Eu tenho que estar atento a várias partes para eu chegar num todo. Assim também com os diferentes temas da reforma política. Eu acho que se a mídia tivesse mesmo, de fato, comprometida com o combate à corrupção, ela já teria encampado há bom tempo a campanha, por exemplo, para no mínimo discutir o financiamento privado de campanha. Também teria incluído muito mais a pauta de reforma política, de que forma a reforma política ajuda a combater a corrupção, que a reforma política ela vai entrar justamente para mudar o sistema, né, que ela denuncia como corrupto. No lugar disso, a gente tem várias denúncias, né, uma denúncia, outra, mas
sempre sem essas relações de consequência. Você fala da corrupção, o corruptor quase nunca aparece, né? Então, o que você vai esperar de uma mídia que denuncia vários sistemas de corrupção, mas esconde, né, a própria estrutura que gera esse sistema de corrupção? A corrupção é o abuso do poder para ganhos privados e geralmente envolve atividades ilegais que só são conhecidas de público quando há escândalos, investigações ou processos. Corrupção é um dado do capitalismo, né? É endêmico ao capitalismo. Né? Por que ele é endêmico? Ou seja, ele é um traço do nosso sistema, da nossa sociedade em qualquer lugar do mundo. Por que isso? Porque as relações entre a economia e a política são, em todo lugar, relações que não são transparentes. Ninguém sabe. Ninguém tem controle disso. A imprensa, ninguém tem. Por essa razão, é difícil avaliar os níveis absolutos de corrupção em um país. Eles podem indicar, na verdade, uma eficácia maior ou menor dos ministérios públicos, dos tribunais ou da mídia no papel de investigar e denunciar atos ilícitos. Ainda assim, vejam os dados mais recentes sobre a corrupção no mundo. Em 2012, a ONG Transparência Internacional realizou um ranking dos países conforme o Índice de Percepção de Corrupção no Setor Público. Dos 176 países, a Nova Zelândia, a Finlândia e a Dinamarca apareceram como os países menos corruptos. A corrupção é um mal e ela tem que ser combatida, né? Mas em todos os países, em todas as sociedades, seja no Estado, seja no mercado, seja na vida diária, existe corrupção, de um modo ou de outro, né? Aliás, os americanos, que vários dos nossos pensadores interpretam como um povo, né, da confiança, etc. Isso não é verdade. O último mercado, as últimas crises do mercado financeiro deixaram isso claras como a luz do sol, né? Os americanos roubam, né? Ou seja, são corruptos de um modo muito mais profissional do que o brasileiro. Não enfia dinheiro na cueca, etc. Né? Faz isso por tramóias financeiras e se apropriam, né, no fundo, do excedente do planeta inteiro, né? No ranking da Transparência Internacional, os Estados Unidos perderam para países como Canadá, Suíça, Alemanha e Japão. Vamos ver qual foi a posição do Brasil entre os 176 países pesquisados? O Brasil ficou em 69º lugar na pesquisa e, por isso, o menos corrupto entre os outros emergentes do BRICS, a China, a Índia e a Rússia. Os dados utilizados para compilar o índice incluem questões relacionadas ao abuso do poder, propinas em contratos públicos, fraude e desfalque de fundos públicos e nas questões que exploram a intensidade e a eficácia dos esforços anticorrupção no setor público. Corrupção, seja no Estado, seja no mercado, é um tema real, né? Mas você tem que inflacioná-la, você tem que inflá-la, né? Ela fica inchada, né? Ela fica responsável por todas as questões importantes, de tal modo que o debate público deixa de ver uma série de outras questões que são, inclusive, mais importantes do que a corrupção, né? O discurso sobre a corrupção como crime hediondo, quando se fala em reforma política no Brasil, faz os holofotes se voltarem sobre a esfera pública. Mas tira muitas vezes, como na arte, a percepção daquilo que por vezes precisa ser corrigido. O fato é, no Brasil se criou, né, uma doutrina de que só o Estado é corrupto. 90% dos brasileiros, né, imaginam que todas as mazelas sociais essas são causadas pela corrupção do Estado. O que é que isso faz? O capital, então, né, tem o quê? Aí, no caso, se ele é definido como virtude, como paradisíaco, e todo mal fica jogado no Estado, então ele pode campear, ele pode trabalhar sem peias, etc., né? Sem nenhum controle. Isso significa que você reproduz os seus privilégios indefinidamente, de modo legítimo, não é isso? Então, quer dizer, isso é a ideologia perfeita para o rico e para o poderoso, né? Você joga o mal em outro lugar, mas essa ideologia, ela faz o quê também? Ela permite que essa mensagem, que é dos poderosos, possa ganhar corações e mentes das classes populares, né? Especialmente os setores conservadores das classes médias, né?
Né? Por quê? Porque aí essas pessoas que vão votar nesses partidos, são financiados por essas pessoas, né, entendeu? Vão estar acreditando que estão fazendo, né? Quer dizer, o bem do Brasil, estão sendo enganados, feitos de tolos, não é isso? Mas elas também estão o quê? Elas estão dizendo para elas mesmas, olha, o mal está fora de mim, entende? Eu vivo numa das sociedades mais desiguais do mundo, eu exploro a empregada doméstica, eu exploro não sei quem vai parar, entendeu? Eu roubo o tempo dessas pessoas para que meu filho possa estudar, entende? Para que as classes dominantes do Brasil possam reproduzir os seus privilégios. E você não tem nenhuma culpa disso, porque a culpa é sempre do Estado, né? O mal está sempre no outro, é uma coisa infantil, né? Quer dizer, o mal está dentro de cada um de nós. Nós somos bem e mal, né? E a única forma de combater o mal que está dentro de nós é perceber esse mal como sendo algo dentro da gente. Então a gente pode ter um distanciamento em relação a esse mal. Se a gente exporta esse mal, projeta no outro, a gente continua sendo mal sem saber e sem se criticar e sem poder melhorar e aprender, né? Ou seja, é uma ideologia infantil, infantilizadora. Agora que já falamos o suficiente sobre a crise de representação, podemos pensar que pontos da reforma política poderiam mudar significativamente o processo político da atualidade. Primeiro, é preciso entender como os representantes do povo no Legislativo são escolhidos. Os 513 deputados federais são escolhidos através de eleições proporcionais, o que significa que se um partido ou coligação obtiver 10% dos votos, terá aproximadamente 10% das cadeiras na Câmara. O Brasil adota o princípio de proporcionalidade para a eleição dos deputados federais, estaduais e vereadores, para tentar garantir que grupos minoritários também tenham sua representação no parlamento brasileiro. Cada partido pode apresentar à Justiça Eleitoral uma lista de seus candidatos. A lista partidária pode conter até 1,5 vezes o número de vagas disputadas. Por exemplo, se há 20 vagas para vereador na cidade, o partido pode apresentar 30 candidatos. Se for uma coligação, ou seja, uma reunião dos partidos para uma disputa eleitoral, o número de candidatos pode chegar ao dobro do número de cadeiras em jogo. Portanto, se no Brasil há 30 partidos registrados no TSE, já se pode imaginar o número elevado de candidatos que o eleitor tem que avaliar antes de votar. Nas eleições de 2010, só para se ter uma ideia, em Minas Gerais tivemos 532 candidatos concorrendo a deputado federal e 965 para deputado estadual. No estado de São Paulo, 1.753 para deputado federal e 1.154 candidatos a deputado estadual. O eleitor não consegue, com esse grande número de candidatos, analisar a conduta, os compromissos e as propostas de campanha de todos eles antes de escolher. O sistema proporcional se organiza na presunção de que os partidos são os protagonistas, né? Só que no nosso sistema com a lista aberta, de fato, embora no plenário do Legislativo os partidos sejam protagonistas, nas campanhas acabam não sendo. Embora na eleição também sejam, porque as comissões partidárias resolvem para quem elas vão encaminhar dinheiro. Então elas priorizam também candidaturas individuais, elas operam com uma ordenação informal das preferências delas, só que essa não é pública, a gente não sabe qual é. Muita gente fica na dúvida depois das eleições, sem entender por que aqueles candidatos em quem votaram, mesmo tendo maior número de votos, nem sempre são os eleitos. É porque os resultados das eleições proporcionais nos legislativos aqui no Brasil seguem regras de cálculos muito específicos e definidos pelo sistema eleitoral. Esses cálculos são feitos em 3 etapas. Para entender como isso é feito, vamos acompanhar com atenção o exemplo a seguir. Numa hipotética Câmara Municipal, são 7 vagas de vereador, disputadas por 17 candidatos de 4 partidos. Fechadas as urnas, a apuração descartou os votos brancos e nulos, contabilizando um total de 100 votos válidos. No partido W, um candidato teve 10 votos, um teve 3 e 2 tiveram apenas 1 voto cada.
No partido X, o mais votado também teve 10 votos. O segundo teve 8, o terceiro 7, o quarto mais votado do partido teve 6 e o quinto 2 votos. Os candidatos do partido Y somaram 43 votos. O mais votado teve 32. Os outros receberam 5, 3, 2 e 1 voto. Por fim, o partido Z teve 9 votos. Um dos candidatos foi barrado pela lei da ficha limpa e por isso não foi votado. O primeiro passo para definir os eleitos é dividir o número de votos válidos pela quantidade de cadeiras na Câmara. O resultado é o chamado quociente eleitoral. Ele é arredondado e indica a cota de votos necessária para se eleger um vereador. No nosso exemplo, essa cota é de 14 votos. Vamos agora saber quantos vereadores cada partido conseguiu eleger. O cálculo é feito dividindo-se o total de votos de cada partido pelo quociente eleitoral, desprezando-se as casas decimais. O partido W conquistou 1 cadeira, o partido X ficou com 2, o partido Y chegou a 3. Já o partido Z não elegeu ninguém porque não atingiu a cota de 14 votos. 6 vagas foram preenchidas. Como restou 1 cadeira, um novo cálculo é necessário. Agora divide-se o número de votos de cada partido pelo número de vagas conquistados pela legenda mais 1. Nessa nova conta, o partido que obtiver o maior resultado fica com a vaga. Neste caso, foi o partido X. No resultado, uma característica importante do sistema proporcional. Como o partido Y teve um candidato mais forte, o chamado puxador de votos, a legenda conseguiu eleger outros 2 candidatos, com 3 e 5 votos, enquanto um candidato do partido X, com 6, não foi eleito. Nas eleições proporcionais, as de vereadores e de deputados, o voto, mesmo tendo sido dado diretamente para um candidato, vai primeiro para o partido dele, para o cálculo do quociente eleitoral. O tal candidato só é eleito se o partido bater essa cota e se a votação dele o colocar dentro do número de cotas alcançadas pela legenda. Mas para isso ficar mais claro para você, lembramos um exemplo concreto das eleições para deputados federais em 2010. O palhaço Tiririca, codinome do cidadão Francisco Everardo Oliveira Silva, foi eleito como candidato com maior votação entre os postulantes a uma vaga na Câmara dos Deputados. Concorrendo pelo PR de São Paulo, ele obteve cerca de 1,5 milhão de votos. No entanto, como seu partido fazia parte de uma coligação, pelo menos 3 candidatos ganharam uma cadeira na Câmara. Nem tanto pelos votos que tiveram, mas pelo alto quociente eleitoral que a coligação alcançou. Os 3 deputados beneficiados não chegaram a ter pessoalmente 100 mil votos dos eleitores. Quer dizer que esse sistema de lista aberta nas eleições proporcionais faz com que um candidato concorra com os candidatos do seu partido ou coligação e também com outros candidatos de outros partidos e coligações? Ou seja, apesar de eu votar na legenda de um determinado partido, eu posso estar ajudando a eleger, no caso de uma coligação, candidatos de outros partidos? Será que é por isso que se discute o fim das coligações? Exatamente. O fim das coligações é um dos poucos pontos que há um consenso em torno da discussão de reforma política. Isso porque as coligações são um arranjo que funcionam exclusivamente durante o período eleitoral. Terminado o período eleitoral, esse vínculo entre os partidos se dissolve e eles funcionam de forma independente durante a legislatura. As coligações funcionam para favorecer os pequenos partidos que não teriam capacidade de eleger um candidato sozinho e quando eles fazem uma coligação, eles passam a ter a chance de eleger 1 ou 2 candidatos. Mesmo a lista aberta vem sendo objeto de questionamento de vários pesquisadores sobre o processo eleitoral. Há algumas propostas para torná-lo mais transparente e menos burocrático. Vamos vê-las? A adoção do sistema proporcional de lista fechada no Brasil, ao invés da lista aberta, permitiria a cada partido apresentar uma lista já definindo a ordem dos candidatos a serem eleitos. Se o partido conquistar uma vaga, será eleito o primeiro da lista. Se eleger 2, serão os 2 primeiros e assim por diante. Assim, os eleitores escolhem os partidos, sem possibilidade de manifestar suas preferências entre os candidatos, mas já os conhecendo de antemão. Esse tipo de sistema é adotado na Argentina, na Itália, na Espanha e em Portugal. A forma mais comum de adoção do sistema proporcional é diferente da do Brasil, que é a lista
pré-ordenada, que a gente costuma chamar de lista fechada. Que a ideia é o seguinte, o partido, e aí não tem mais coligação, porque imagina, uma coligação teria muita dificuldade de fazer uma convenção sozinho para resolver a sua lista. Então, não tem mais coligação e cada partido tem que se reunir numa data específica, normalmente 6 meses antes da eleição, para montar a sua chapa e ordená-la. Né? E dizer, essa é a nossa lista. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Ela vem ordenada em público. E aí uma campanha coletiva. O partido faz campanha como tal. Né? O cara que ficou em 15º da lista dele pode estar frustrado, né? O eleitor que queria votar nele vai estar muito irritado, mas a vantagem é que a organização, o partido não tem escolha se não fazer campanha partidariamente. É claro que o cabeça da lista, o primeiro da lista, é uma espécie de protagonista. Ele tanto pode puxar votos, como eventualmente a rejeição dele pesa. Então é alguém que tem que ser escolhido com cuidado. Né? Porque isso é uma coisa também. Com a lista aberta, a rejeição não é muito relevante, porque você com 1% dos votos está eleito. Então, o importante na lista aberta é ter seu reduto. Na lista fechada, é importante você ter lá uma seleção de candidatos suficientemente atraentes para o partido poder sair a campo, fazer campanha partidariamente e ver o que acontece ali e responder pela convenção que tiver produzido. Há quem proponha, para resolver os problemas apresentados pelo sistema proporcional, a adoção do sistema majoritário para a eleição dos parlamentares, das câmaras dos vereadores, da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Deputados. O sistema majoritário ou distrital simplesmente quer representar um território, né? Quer representar outra coisa, não quer representar pluralidade de opiniões, ele quer representar fatias do território. Simplesmente significa que você tem uma comunidade num certo lugar e se pretende que no plenário, na representação, na Câmara que seja, na Assembleia, cada comunidade vai estar representada. Aquela ideia, como vota a cidade de tal? Tem um fulano lá, né, que fala pela cidade. Desvantagem, é mais difícil entrar. O jogo fica mais controlado por poucos partidos maiores. Tá? E alguns distritos se tornam distritos seguros, entendeu? Em que é difícil remover a pessoa. Né? Haverá distritos competitivos e haverá distritos seguros. Né? E aí, se você vai controlar ou não o deputado, depende da qualidade da informação que circula no distrito, da imprensa existente, do nível de competição, da oposição que houver e que não conseguir se organizar no distrito, a disputa passa por aí. O sistema eleitoral na Alemanha prevê uma eleição mista, ou seja, complica um pouco mais. Isso porque os alemães elegem uma parte dos parlamentares no sistema distrital, garantindo uma atuação mais próxima da sua região. E ainda outra parte pelo sistema de eleições proporcionais para garantir parlamentares com uma visão ampliada do jogo político e zelosa pelos interesses da nação. Mas no Brasil isso poderia confundir os eleitores e dificultar ainda mais o presidencialismo de coalizão. Eu manteria o sistema proporcional no Brasil, mas fecharia a lista. Tornaria ele mais convencional. Né? Experimentaria, antes de produzir uma experiência que a rigor muda completamente o sistema político brasileiro, que eu acho que não é o caso de dar grandes piruetas, que todos nós podemos ter insatisfações justas em relação ao que o governo está fazendo, mas se a gente for botar em perspectiva, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, acho que é justo dizer que as coisas têm ido de mal a menos mal. As coisas têm andado para frente. Né? Acho que a maioria da população vai ter essa impressão. Né? Então eu não quero simplesmente jogar o sistema para cima para ver onde vai cair. Né? Eu acho que a gente tem onde melhorar, a gente tem um problema sério no controle dos financiamentos das campanhas, principalmente de deputados, com essas centenas de candidatos em cada distrito. É muito difícil controlar isso, os partidos estão muito diluídos e as direções partidárias têm essa vantagem oculta que opera só nos bastidores sem ter que responder por elas, que é o encaminhamento de dinheiro para os vários candidatos que eles controlam em boa medida. A maioria dos candidatos arrecada muito menos do que precisa. Né? Poucos arrecadam mais e os partidos arrecadam também. E aí o que acontece? A direção partidária
distribuir esses recursos que arrecada. Com que critério? O que a lei diz que eles têm que fazer? Nada. Eles fazem o que quiserem com esse dinheiro. Então eles têm grande influência sobre a ordenação que, em tese, a gente faz, porque eles têm o dinheiro para dar para os vários. Na arte são muitas as costuras que podem ser feitas e várias as combinações que se pode conseguir. Esses cuidados valem para os arranjos políticos. Hoje o país tem 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral. 2 foram criados em 2013, na contramão da proposta de acabar com coligações pouco representativas no Brasil. Mas já existia no país uma cláusula de barreira que impedia a mercantilização dos partidos, não é não? Existiu sim. Adotada em vários países, a cláusula de barreira foi incluída na Lei dos Partidos Políticos de 95, mas nunca chegou a ser implementada. Ela previa que, para se ter direito a tempo na TV e ao fundo partidário, o partido precisaria ter, no mínimo, 5% dos votos para deputado federal em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros. Com isso, a legislação esperava evitar o surgimento de siglas de aluguel interessadas apenas em servir como trampolim para a infidelidade partidária, a mercantilização de apoios eleitorais e para abocanhar fatias do fundo partidário. Mas a lei colocou em risco legendas tradicionais, como o PSB, o PTB e o PCdoB. Alguns partidos chegaram a se fundir para tentar alcançar a meta. Até que depois de vários adiamentos, a cláusula foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou um cerceamento à liberdade de associação política em uma ação movida pelo PCdoB. Mas o tema voltou à cena de discussões ao se falar em reforma política no Brasil. Não é mesmo, Guilherme? Voltou sim, Alexandre. A cláusula de barreira é um mecanismo para reduzir o número de partidos nas casas legislativas. Quer dizer, muitos criticam este mecanismo porque prejudicaria a representatividade, mas ele traz vantagens. Fortalece as ideologias partidárias, evita o fracionamento do sistema partidário, garante a governabilidade pelo presidencialismo de coalizão e evita a instabilidade do sistema político. Outra proposta é o fim das coligações para as eleições proporcionais das casas legislativas. Este talvez seja o ponto que tem maior consenso na reforma política, porque as coligações efetivamente distorcem a vontade do eleitor, como já falamos nesta teleaula. Coligação pela eleição majoritária, ou seja, prefeito, presidente, governador, é muito comum em várias democracias. Porém, coligação por eleição proporcional é um caso exclusivo do Brasil. O que isso acontece? Qual que é a consequência da coligação hoje? Tem um lado positivo, tem sim. Facilita que os partidos pequenos alcancem o coeficiente eleitoral, ou seja, garante mais acesso a vagas legislativas para partidos que dificilmente conseguiriam uma cadeira se não tivesse a coligação. Mas, em contrapartida, embaralha o voto do eleitor, ou seja, um eleitor vota num partido de esquerda com voto ideológico e pode dar o seu voto a um partido de direita se estiver coligado com este partido, e vice-versa. Então, o que dificulta muito a identidade partidária. E um dos grandes desafios da reforma política é fortalecer a identidade dos partidos. A maioria dessas propostas tem sempre o mesmo objetivo: simplificar o sistema eleitoral para que o eleitor acompanhe de modo mais ágil todo o processo e se sinta melhor representado por seus candidatos. Uma delas é o voto aberto, adotado no Brasil pela primeira vez em 2001. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo foi a primeira das 9 casas legislativas estaduais que acabaram com o voto secreto. 2 legislativos aderiram recentemente ao fim do voto secreto. Em outros 3, o sigilo da votação foi mantido para casos específicos. Outros 15 estados brasileiros estão com propostas de emenda constitucional em tramitação para extinguir essa prática. Só 12 anos depois, após muito jogo de empurra entre a Câmara e o Senado, o voto aberto voltou a ser avaliado pelo Congresso Nacional. Como é que é, Guilherme? O voto aberto hoje já está valendo em todo o Brasil? Sim, já está valendo. Diversas casas legislativas, câmaras municipais e assembleias legislativas já o haviam adotado. Em 2013, o Congresso Nacional promulgou a emenda constitucional número 76, estabelecendo a votação aberta para a apreciação do veto
e para a cassação dos demais parlamentares. Manteve a votação fechada em algumas situações, como, por exemplo, a aprovação de nomes indicados para o Supremo Tribunal Federal e para a eleição da mesa. Finalizado. Obrigado. Aqui está a obra de arte produzida pelo Murilo para a teleaula do TV Escola de hoje. Foram necessários vários elementos diferentes, cuidadosamente selecionados para que o trabalho final pudesse fazer desse objeto algo belo e útil. Assim também na política. O que realmente não pode faltar é você, que é o grande artista de todo esse processo. Por isso, é importante acompanhar o trabalho da Comissão da Reforma no Congresso Nacional. Por falar nisso, vamos ver como ficaram as coisas por lá? O tema da reforma política foi desgastado. Foram tantas tentativas que não deram certo que é muito pouco provável que alguma coisa de relevante saia. Parece mais uma vez um assunto que vai para a pauta, que fica lá uns dias sendo falado e depois não acontece nada. É como se fosse um artigo de perfumaria. Não mexe em nenhum ponto interessante, não mexe nas questões fundamentais, que são as questões que nós já falamos, financiamento público de campanha, partidos atuarem de forma programática e não pragmática como eles atuam hoje, a questão da representatividade. Então foram pequenos pontos que foram votados a toque de caixa, eu acho que inclusive numa tentativa do Congresso de dar alguma resposta à sociedade em termos de falar que fez uma reforma eleitoral. Mas todos os analistas são unânimes em dizer que essa reforma não muda substantivamente nada em relação ao que temos na legislação eleitoral atual. Na avaliação nossa, regrediu. Houve um retrocesso. Nós queríamos avançar e houve um retrocesso. Nós chegamos até a apresentar projetos, propostas, um projeto concreto, um projeto de lei, já redigido na forma de projeto de lei. Foi engavetado. Os estudantes participaram desse projeto junto com uma campanha nacional que se chama Eleições Limpas, que é composta pela União Nacional dos Estudantes, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Confederação Nacional de Bispos, pelo Movimento de Defesa ao Combate à Corrupção Eleitoral e diversas outras entidades, no sentido de escolher a assinatura e se encaminhar ao Congresso Nacional um projeto de lei de iniciativa popular que atenda às vozes das ruas com um formato de reforma política que, de fato, irá combater a corrupção e, principalmente, prevenir antes que ela aconteça. É importante dizer que esse mesmo grupo da Coalizão pela Reforma Democrática e Eleições Limpas é o mesmo grupo que propôs, por exemplo, a Lei 9840 de corrupção eleitoral, que combate a corrupção eleitoral, que nesses anos já foi responsável pela cassação de mais de 1.200 políticos no Brasil. Esse mesmo grupo que propôs a Lei da Ficha Limpa, que foi aprovada há 2 anos, que impede candidatos que tenham condenação em instâncias colegiadas de candidatarem a cargos públicos, e que agora também se organizou para propor essa reforma, política. São muitas as propostas que devem ser discutidas quando falamos de fazer uma reforma política séria no Brasil. Na próxima e última teleaula dessa série, vamos detalhar quais os meios disponíveis para você participar disso tudo de perto. Não vai perder. Até lá! Todo mundo devia ter uma aula dessa. E um desse para registrar a reforma que queria para a sua vida e também para o país. Não é uma boa ideia, Murilo? Não, excelente ideia. Inclusive esse daí já é o seu, para você poder começar a fazer essas anotações. Nossa, que maravilha, eu fico agradecida. Não só eu, como o TV Escola, todos nós que... Muito bacana, vale até um abraço de agradecimento. Vale. Um abraço.